Você é ruim igual seu pai. Você nunca vai ser ninguém, é preguiçosa e não faz nada direito. O que eu fiz para merecer uma filha como você, tão ruim assim? Um dia, quando você tiver filhos, você vai pagar por tudo que fez comigo. Por isso que ele te largou feia e gorda desse jeito? Tenho 6 filhos e nenhum cuida de mim. Meu nome é Marcela Ferreira e você, assim como eu, já deve ter ouvido uma dessas frases ditas pela sua própria mãe. Se você está assistindo esse vídeo, é porque acredita que há algo muito errado no comportamento da sua mãe, pois ela sempre foi muito diferente das mães das suas amigas, te tratava com agressividade ou indiferença. Na sua vida toda, dificilmente percebeu uma demonstração de amor e carinho dela com você. E ainda se sente culpada por isso, de alguma forma. O relacionamento entre vocês duas é cheio de brigas, mágoas e discussões. É praticamente impossível manter uma convivência harmoniosa com ela. Uma pessoa egoísta, manipuladora, difícil de agradar, invejosa, carente e com mania de grandiosidade. Para ela, você não é boa o suficiente para praticamente nada. Você já tentou de tudo para melhorar o relacionamento entre vocês, mas nada funciona e nunca entendeu o porquê. Vamos lembrar de outros exemplos de frases que esse tipo de mãe normalmente fala. Seu pai me abandonou por sua causa quando engravidei de você. Sortuda é a fulana que tem uma boa filha. Você nunca será como eu, pode até tentar. Vai sofrer muito na vida, não merece a mãe que tem. E uma das piores, maldito dia que coloquei você no mundo. Pelo visto, assim como eu, você também sentiu muito quando sua mãe te disse alguma dessas frases, não é mesmo? Também sentiu raiva, sofreu, não entendia por que ela falava assim com você? Pois é, minha mãe já me falou muitas dessas frases e aposto que a sua também. Hoje você vai entender como identificar os sintomas e características que as nossas mães têm em comum e perceber que nada do que passou quando criança foi sua culpa. Ouve o que eu vou te contar. Antes que esse vídeo caia ou seja removido pela sociedade que romantiza as pessoas de personalidade forte, mas não passam de pessoas manipuladoras, tóxicas e abusivas. Nos próximos segundos, vou te contar como eu fiz para sair do buraco de sofrimento, dor e abusos onde eu me encontrava. Mesmo que você esteja desempregada, morando na casa dos seus pais ou em um casamento infeliz, porque eu consegui me livrar disso tudo e você também pode. Assiste esse vídeo até o final, que vou te contar algumas de minhas histórias. Assim como você, sou filha de mãe tóxica e abusiva. Sou casada, trabalho fora, tenho casa para cuidar e cachorro. E ainda sou voluntária em uma ONG que trata de vítimas de abusos psicológicos. Quero que você entenda o comportamento da sua mãe e aprenda a se defender, mas sem ter novas discussões com ela, sem brigas, sem fazer perguntas que ela nunca vai te dar respostas, mas com muita informação em um caminho de autoconhecimento. Continua aqui comigo, que vou te ajudar. Mas lembre-se, o importante é, primeiramente, reconhecer os sintomas e entender o que sua mãe tem. Assim ficará mais fácil de saber como agir. Eu levei alguns anos para entender, mas você não precisa passar por mais tanto tempo sem saber. Eu vou te contar o porquê nossas mães nos tratavam tão mal na nossa infância e adolescência. No meu caso, minha mãe faz até hoje. Ainda fala barbaridades para mim. Só que eu aprendi a lidar com ela e você também vai. As falas dela, os xingamentos, não me afetam mais. Só que antes, quero te contar uma história real
que aconteceu comigo e pode já ter acontecido com você. Lá pelos meus 19 anos, eu fiquei muito doente. Não queria fazer nada, só me arrastava de casa para o trabalho. Evitava contato com todo mundo, até com os meus amigos. E só queria sair daquele estado depressivo e me livrar do sofrimento e acabar com toda aquela dor. Eu quase fiz besteira comigo mesma. Até que eu aprendi sobre o que minha mãe e minha família disfuncional tinham feito comigo. Durante toda a minha adolescência, eu me sentia culpada. E nada do que eu fazia era bom o suficiente para os meus pais. Não adiantava arrumar a casa, deixar a pia limpa ou as roupas lavadas e passadas. Nunca estava bom. Uma vez, meu irmão, que é mais novo que eu, caiu e bateu a cabeça. Eu tinha uns 8 anos e ele 6. A gente brigava muito. E naquela vez discutimos sobre manter uma porta aberta ou não. Na briga, ele caiu e bateu a cabeça na quina de uma poltrona. Sabe, daquelas de madeira, antigas e cheias de quinas pontudas. Nossa, meu irmão chorava tanto. E a gente estava sozinho em casa. Minha mãe tinha ido ao cabeleireiro. Quando meu irmão tropeçou e caiu, eu fiquei apavorada, com aquele sangue todo. Ele não parava de chorar e soluçar. Nessa idade, eu já sabia me virar sozinha. Então, fui na geladeira, peguei gelo e coloquei na cabeça dele. Pouco depois, ele parou de chorar. Dei um leite com chocolate para ele e cuidei de tudo. Mas meu irmão estava com a roupa toda ensanguentada. Foi a hora que eu pensei: eu vou apanhar. Fiz meu irmão tirar a roupa e tomar banho, para quando minha mãe chegasse, ele estaria limpinho. Peguei a roupa suja e coloquei de molho. O vesti com roupas limpas e, com cuidado, penteei o cabelo dele. Foi aí que minha mãe chegou. E eu gelei. Quando ela olhou para ele, viu que ele tinha tomado banho e mudado de roupa e perguntou logo o que tinha acontecido. Meu irmão começou a chorar e a gritar: Mãe, por favor, não me bate! Eu já estava apavorada olhando aquela cena. Foi quando ele contou que eu o empurrei na cadeira e ele bateu a cabeça. Eu empurrei ele? Claro que não! Só que dizer isso não adiantava nada. Ela viu que ele estava machucado e pegou um cinto de couro e me bateu tanto, mas tanto, que ficaram vários vergões nas minhas pernas. Sabe, daqueles grandes, altos e vermelhos. E ela disse que só não me bateria mais porque teria que levá-lo ao hospital. E eu tinha que ir junto. Eu nem sabia o motivo para estar apanhando. Meu irmão estava bem. Foi uma pequena briga de irmãos, mas não adiantava falar. Eu não havia empurrado meu irmão. Mas para nossa mãe, era culpa minha ele ter se machucado. Passei muita vergonha no hospital, pois ela falava para todo mundo que eu não fazia nada direito, que ela não podia sair um segundo que eu já fazia alguma merda em casa. E ninguém notava minhas pernas vermelhas, da surra que eu tinha tomado. Então eu chorei sozinha mais uma vez. Então, esse tipo de situação já aconteceu com você? Ou alguém próximo a você? Tenho certeza que você teria muitas histórias semelhantes para me contar, não é verdade? Se você se visualizou nessa história, saiba que sua mãe pode ter um transtorno psicológico, chamado transtorno de narcisismo patológico, que é classificado pelo Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais, DSM-5, conforme a Associação Americana de Psiquiatria, como um padrão difuso de grandiosidade, em fantasia ou em comportamento.
uma necessidade de admiração e falta de empatia que surge no início da vida adulta. É provável que você tenha sido vítima de abusos físicos e ou psicológicos durante toda a sua infância e adolescência. Vamos identificar se você ou algum familiar já sofreu abusos narcisistas? Responda as próximas perguntas que eu vou te fazer. Você já deve ter sentido que talvez realmente não fosse uma boa filha ou uma boa pessoa? Perdeu muitos amigos e oportunidades boas na vida por causa da sua mãe? Ou por quem te criou? Ou quando você era jovem, não entendia por que parecia que ela sentia raiva de você e seus irmãos? Ela brigava sem grandes motivos? Ou não demonstrava quase nada de carinho? E você sofria achando que tinha feito algo errado? Acredite, você não está sozinha. Muitas de nós passamos pelas mesmas coisas ou ainda sofremos com nossas mães abusivas. Eu, Marcela, descobri como minha mãe funciona e como me livrar da maldade dela e me blindar de sofrer novos abusos. Eu quero que você também saiba fazer o mesmo. Vou te contar tudo o que eu aprendi e te ajudar a se nortear. Explicar um pouco mais sobre narcisismo materno. Assiste até o final do vídeo e veja como pessoas narcisistas podem ter afetado a sua vida de alguma forma. Você sabia que é estimado que uma em cada 10 pessoas tem um transtorno de personalidade? E que 35% dessas pessoas têm um narcisismo patológico? Pois é, há muitas dessas pessoas entre nós. Hoje você vai conseguir identificar se sua mãe tinha somente uma depressão ou sofria desse transtorno. Aprender o que é narcisismo, as características e comportamentos, como funciona a mãe narcisista e os resultados desses abusos na vida adulta. Continua aqui comigo até o final, que eu te conto uma história muito pessoal e íntima, que já pode ter acontecido com você, pois na fase adulta é comum que filhas de mães abusivas reproduzam em seus relacionamentos o padrão de comportamento codependente aprendido no lar abusivo. Essa é a história do meu relacionamento tóxico, vivido por quase 20 anos com meu ex-marido. Eu comecei a namorar com ele aos 17 anos. Era meu primeiro namorado, primeira paixão real. Naquela idade, eu vivia presa em casa e não podia sair ou dormir na casa das minhas amigas. Meus pais não deixavam. No início, tudo parecia perfeito. Tinha encontrado alguém que me ouvia e me entendia, me acolhia e me fazia esquecer de todo o resto. Ele me conquistou assim. Era super carinhoso, atencioso e apaixonante. Meus pais nunca gostaram dele e deixavam isso bem claro, o que já era motivo para eu achar que era implicância deles e cair de cabeça no namoro. Contei para o meu ex meus gostos, frustrações, desejos, sonhos e planos, e ele os ouviu atento e pacientemente. Parecia o príncipe que eu esperava, o parceiro que sempre quis. No início do relacionamento, ele me acompanhava em tudo, queria conhecer meus amigos e minha família, fazia todas as minhas vontades e não demonstrava ser muito ciumento. Bem, no início. Depois de um tempo, ainda no namoro, ele não me acompanhava mais em eventos da minha família ou de amigos mais próximos. Só que eu estava sempre presente nos compromissos dele. Ele era aquele cara amigo de todo mundo, sabe? Que contava as histórias mais engraçadas e divertidas e que conversava com todos. Mas também era o filhinho da mamãe. Com o andar do namoro, ele começou a me comparar com outras meninas, a reclamar sobre o meu comportamento e até
patê das minhas roupas. Da minha família, ele passou a dizer que nunca gostou. Evitava ao máximo visitar meus pais e sempre tinha um comentário maldoso sobre um parente meu. Uma vez eu precisei muito dele. Já estávamos noivos. O casamento com data marcada. Quando eu sofri um acidente de carro enquanto estava a caminho do trabalho, no sábado pela manhã. No acidente, a parte da frente do carro acabou. Eu não conseguia sair do lugar. Fiquei paralisada. E a única pessoa que pensei em pedir ajuda foi ele. Eu gostaria de nunca ter ligado. Fiquei em choque e não conseguia sair do carro. Precisaram me ajudar. O para-choque partiu ao meio, o capô do carro já era. Graças a Deus, o rapaz da moto que bateu em mim estava bem. Eu chorava e não conseguia destravar o celular, acredita? Uma pessoa que passava na rua me ajudou e retirou o carro do meio da pista. Foi aí que liguei para o meu ex-noivo para ir me ajudar. Se me recordo bem, ele resmungou que estava no trabalho e que não sabia se poderia me encontrar, mas acabou indo. Depois de todo o procedimento, de ir à polícia, fazer o boletim de ocorrência, chamar o guincho e tudo mais, ele foi me deixar em casa. Me abraçou e disse o seguinte: quando acontecer algo assim de novo com você, não me chame mais. Você tem muitos problemas. Eu não tenho como sair correndo toda hora que você precisa. Como se eu batesse o carro toda semana, né? Eu não sabia o que responder. Dei boa noite e subi as escadas de casa calada, com o coração doendo e um nó na garganta. Já se sentiu assim? Eu estava com tanta raiva e tão decepcionada que não sabia o que falar. Mas no dia seguinte eu tive coragem. Disse que ele não precisaria se preocupar nunca mais, que eu não seria mais noiva dele e tudo se resolveria. E ele não precisaria me ajudar em mais nada. Fiquei, claro, arrasada. Eu já começava a perceber alguns comportamentos nele que me faziam mal. Quem me dera que eu tivesse parado por ali. Terminamos naquele dia, mas ele pediu desculpas e um tempo depois nós voltamos. Enfim, após idas e vindas, términos e recomeços, nós casamos. Depois de 10 anos de namoro e 2 de noivado. Mas por que estou te contando minhas histórias e com tantos detalhes? Para te alertar que na fase adulta, nossos atos e comportamentos são reflexos do que vivemos na nossa infância. E é super importante buscar solução para nossos traumas e medos para vivermos em paz. Eu busquei isso para mim e também quero que você alcance o mesmo. Porque você pode, você consegue. Meu ex nunca me bateu, mas me machucava demais com a sua indiferença, falta de companhia, apoio e cumplicidade. Eu estava sozinha sempre e sentia que o nosso relacionamento já não ia bem. Mas ele dizia que era coisa da minha cabeça e que eu estava inventando. Bem, será que eu estava? Ele não queria discutir sobre o que estava ruim na relação ou se desculpar quando eu tinha feito algo que eu não gostava. Toda vez que a gente voltava para casa de algum encontro com os amigos ou festinha, ele reclamava de algo que eu tinha falado ou feito. Cheguei a perguntar a ele por que falava e fazia coisas que me magoavam, se eu avisava que não me faziam bem. Ele simplesmente disse, na maior frieza, que era para ver se eu mudava, para ver se eu aprendia. Meu Deus, aprender o quê, gente? Aquele foi um momento decisivo que eu me lembro até hoje. Como doeu quando ele me falou aquelas palavras. Então, perguntei a mim mesma:
Se eu falava o que me magoava e ele fazia pouco caso, e disse ainda que fazia de propósito, eu pensei: o que eu estou fazendo aqui? Nessa fase, eu já havia descoberto sobre o narcisismo da minha mãe e já entendi a influência daquilo na minha vida. Tinha casado com alguém que me fazia o mesmo mal que ela e poderia ser ainda pior, porque as agressões começaram a ser físicas. Pouco depois, eu pedi o divórcio, uma das fases mais difíceis da minha vida. Tirei forças de todo o conhecimento e amor próprio que já tinha conquistado, já que o apoio da família eu não tinha. Eu quero que você também alcance sua paz e liberdade. Estou aqui hoje te contando o que aconteceu comigo para te alertar enquanto é tempo e abrir seus olhos para o que está vivendo. Já vou te contar como, tá? Assiste até o final que você vai ver. Depois do divórcio, de procurar ajuda, eu aprendi a me amar e não ter medo de ficar sozinha, porque eu e você somos muito foda para ninguém nos querer, né? Depois de tanto sofrimento e buscar entender sobre tudo que passei, que compreendi que era importante curar as feridas do passado, dos abusos que sofri. E é isso que você vai descobrir aqui, que você é incrível e especial, que você pode querer ter alguém para dividir a vida, mas não precisa dessa pessoa para ser feliz. Você também vai conseguir tomar de volta as rédeas da sua vida. Vai emagrecer se cuidar como eu, que perdi 15 quilos. Me vi emocionalmente independente e me redescobri como uma mulher forte e capaz de seguir em frente com a minha vida. E você também vai conquistar tudo isso. Comigo, você vai conseguir dar o pontapé inicial para uma vida com maior autoestima, com realização de sonhos e metas, com sucesso e conforto, enfim, uma vida mais equilibrada e feliz. Por isso, criei um guia exclusivo que vai te auxiliar na sua recuperação. Um guia que elaborei com a ajuda de psicólogas e com outras filhas que sofreram abusos de suas mães, onde você vai poder identificar os traços do transtorno narcisista e assim se prevenir de novos abusos, além de iniciar o caminho do autocuidado e processo de cura. Construí esse guia depois de tanto procurar informação sobre o comportamento diferente da minha mãe. Por isso que eu pensei em criar algo para as outras filhas, que também tinham a mesma dificuldade que eu, porque foi muito difícil encontrar informações sobre este tema. E muita gente não acredita no que passamos em casa, acham que estamos inventando. Eu precisava encontrar um guia onde eu pudesse reconhecer as características de uma pessoa narcisista e entender que eu não era aquela filha má e ruim que me falaram durante toda a minha vida e que existia luz no fim do túnel, sim. Foi bem difícil. Eu tive que ler vários sites, assistir inúmeros vídeos e ouvir diversos podcasts para me informar melhor. Daí veio a ideia de estudar e criar um guia para facilitar o acesso à informação sobre esse transtorno de personalidade e mães narcisistas, de uma forma que você pudesse compreender de forma simples e fácil, com o máximo de informação reunida em um único lugar e ainda com preço justo, com linguagem simples e direta. Estou lançando o guia Narcisa, a Minha Mãe, para te auxiliar na sua jornada. Um guia prático para você reconhecer o abuso narcisista em qualquer pessoa, com direcionamentos e dicas do que fazer para se recuperar dos abusos e no que você deve prestar atenção ao se relacionar com alguém. Comprando o guia, você ainda ganha um super bônus, com mais de 20 páginas de instruções diretas
para aumentar a sua autoestima e se reerguer. Um bônus que custaria R$ 147, mas está totalmente gratuito para você. Além disso, você também vai ganhar mais um presente, com exercícios e dicas para aumentar sua autoconfiança, totalmente gratuito. Clica agora enquanto a oferta está válida e aproveita a oportunidade. Recupere sua autoestima e saia do sofrimento. Clique no botão abaixo desse vídeo e garanta o seu guia exclusivo, enquanto nos permitem estar no ar. Aproveite antes que esse vídeo caia ou seja removido pela sociedade que romantiza as mães ou pessoas de personalidade forte, mas não passam de pessoas manipuladoras, tóxicas e abusivas. Somente por R$ 87 você terá acesso vitalício para o meu guia para filhas de mães abusivas. Mais um bônus com 24 páginas de dicas e instruções para melhorar sua saúde mental e autoestima, além do super presente com atividades para elevar sua autoconfiança. Esse guia poderia valer mais de R$ 200, mas eu quero que as informações sejam de acesso para mais pessoas. Todo o conteúdo e ensinamentos que te ofereço aqui, o guia mais os bônus custariam perto de R$ 500. Mas por R$ 87 você terá acesso ao guia Narcisa, a minha mãe, ao super bônus para te ajudar a recuperar a sua autoestima e mais um bônus extra para elevar sua autoconfiança. Clique enquanto é tempo.